Destinada à posse do presidente e do vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Registro com alegria a presença de Sua Excelência, o senhor Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, bem como do presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, e do presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota. Cumprimento igualmente os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, igualmente presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e em nome de Sua Excelência, cumprimento todos os ministros do TSE presentes. Cumprimento os ministros Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques, André Mendonça, Cristiano Zanin e Flávio Dino, bem como o Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Boni Branco, e o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Beto Simonetti, e o Defensor Público-Geral Federal, Dr. Leonardo Cardoso de Magalhães, a presença do senhor presidente da República, do Senado e da Câmara são um bom símbolo da independência e verdadeira harmonia entre os poderes na República Brasileira. Registro também a presença aqui no dispositivo do plenário dos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal de sempre, ministro Francisco Rezec, Carlos Mário Veloso, César Peluso, Carlos Aires Brito, Ricardo Lewandowski, Rosa Weber, com alegria tê-la de volta aqui, bem como também o vice-presidente da República, Dr. Geraldo Alckmin, a senhora primeira-dama Janja Lula da Silva, senhora Lu Alckmin, as esposas dos senhores ministros desta corte e dos demais tribunais superiores aqui presentes. Registro a presença sempre honrosa para todos nós do ex-presidente José Sarney, do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Herman Benjamin, do presidente em exercício do Superior Tribunal Militar, ministro Tenente Brigadeiro do Ar Francisco Camelo, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, recém-empossado, ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho, do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell Marques, do Advogado-Geral da União, ministro Jorge Messias, da vice-governadora do Distrito Federal, senhora Celina Leão, do governador do Rio Grande do Sul, senhor Eduardo Leite, do governador em exercício do Estado do Paraná, senhor Darcy Piana. Registro também, com muita alegria, a presença simbolicamente muito importante da presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, senhora Nancy Hernández Lopes, do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, desembargador Alberto Delgado Neto, e a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, desembargadora Lídia Maegima, e do reitor da Universidade Federal do Paraná, professor doutor Marcos Suni. Convido todos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional, que será interpretado pelo coral Supremo Encanto, sob a regência do maestro Eldon Soares, acompanhados da pianista Edilene Cordeiro. Freedom.
Nós ouvimos a execução do hino nacional, ao contrário de 2 anos atrás, quando Luiz Roberto Barroso convidou Maria Bethânia para fazer para a execução do hino nacional. Agora, Edson Fachin preferiu prestigiar o coral de servidores do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvir mais uma vez a sessão presidida ainda por Luiz Roberto Barroso. Foi professor titular de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná, atuou como pesquisador do Instituto Max Planck de Hamburgo e como professor visitante do King's College em Londres, foi procurador do Estado do Paraná e nomeado para o Supremo Tribunal Federal em 2015 por indicação da então presidente Dilma Rousseff. O ministro Fachin assume a presidência do Supremo num mundo dividido que precisa muito da sua integridade, da sua capacidade intelectual e das suas virtudes pessoais. De modo que é uma bênção para o país, nesse momento, poder ter uma pessoa como Vossa Excelência conduzindo o Supremo, com o encargo de manter as luzes acesas nesses tempos em que, de vez em quando, aparece escuridão. Convido Sua Excelência, o ministro Luiz Edson Fachin, a prestar o compromisso de posse para o cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para o biênio que hoje se inicia. Agora, nesse momento, então, Edson Fachin se desloca para fazer, então, assume o púlpito para fazer termo de compromisso. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça em conformidade com a Constituição e as leis da República. A senhora diretora-geral da Secretaria do Tribunal fará a leitura do termo de posse. Aos 29 dias do mês de setembro do ano de 2025, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presidida pelo excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, perante o senhor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet Branco, tomou posse Sua Excelência o senhor ministro Luiz Edson Fachin, nos cargos de presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para os quais foi eleito em sessão de 13 de agosto de 2025, para o biênio de 2025 a 2027, entrando em exercício nesta data, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres dos cargos nos termos da Constituição e das leis da República. Ato contínuo, lavrou-se este termo, que vai assinado pelo senhor presidente, pelo empossado, pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo senhor Procurador-Geral da República e por mim, Fernanda do Vale Azambuja, diretora-geral da Secretaria. A gente viu, então, essa leitura do termo de posse de Edson Fachin como presidente do Supremo Tribunal Federal. E a partir deste momento, Luiz Roberto Barroso também vai assinar ali a ata para que o cargo de presidente seja transmitido ao seu sucessor e, na sequência, a gente vai ver o momento em que Luiz Roberto Barroso se levanta pela última vez da cadeira de presidente do STF para que Edson Fachin, pela primeira vez, possa se sentar como titular desta função de presidente do Supremo Tribunal Federal. Edson Fachin agora está assinando este termo de posse, ali o livro do Supremo Tribunal Federal que registra este ato solene, sendo aplaudido neste momento pelos presentes, pelos demais ministros. Luiz Roberto Barroso fez questão de mencionar a integridade e a capacidade intelectual, analítica, acadêmica de Edson Fachin, como o Theo Cury estava nos
nos relatando, né, trazendo há pouco, Edson Fachin construiu toda a sua trajetória no direito no mundo acadêmico. Ele é nascido no Rio Grande do Sul, mas fez carreira acadêmica no Paraná. Vamos ouvir mais uma vez Luiz Roberto Barroso. Nacional de Justiça, o eminente ministro Edson Fachin. Nesse momento, os dois se abraçam, então. Eles que têm uma relação muito próxima, muito cordial um com o outro, apesar de alguns pontos de vista bastante diferentes e até o estilo diferente. Então, a gente vê nesse momento Edson Fachin sentando na cadeira de presidente do Supremo Tribunal Federal pela primeira vez. Sua Excelência, o senhor ministro Alexandre de Moraes, a prestar o compromisso de posse para o cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Prometo, bem e fielmente, cumprir os deveres do cargo de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, em conformidade com a Constituição e as leis da República. A senhora diretora-geral da Secretaria do Tribunal fará a leitura do termo de posse. Aos 29 dias do mês de setembro do ano de 2025, perante os senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, reunidos em sessão solene, presidida pelo excelentíssimo senhor ministro Luiz Edson Fachin, presente o senhor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet Branco, tomou posse Sua Excelência o senhor ministro Alexandre de Moraes, nos cargos de vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para os quais foi eleito em sessão de 13 de agosto de 2025 para o biênio de 2025 e 2027, entrando em exercício nesta data, após prestar o compromisso regimental de bem e fielmente cumprir os deveres dos cargos nos termos da Constituição e das leis da República. Ato contínuo, lavrou-se este termo que vai assinado pelo senhor presidente, pelo empossado, pelos demais ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo senhor Procurador-Geral da República e por mim, Fernanda do Vale Azambuja, diretora-geral da Secretaria. A gente vê agora o ministro Edson Fachin já empossado como presidente do Supremo Tribunal Federal, assinando, como disse a servidora, o termo de posse, que também vai ser assinado por Alexandre de Moraes. E aí, com isso, né, temos oficialmente um novo presidente no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, um novo vice-presidente, Alexandre de Moraes, mantendo a ritualística que é tradicional do Supremo Tribunal Federal, daqui a este biênio de setembro de 2025 até... Vice-presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o eminente ministro Alexandre de Moraes. Tendo agora aplaudido Alexandre de Moraes e o presidente e o vice se abraçando, lembrando que eles são presidentes não só da Corte do Supremo Tribunal Federal, mas do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão responsável ali por dar diretrizes de funcionamento, de disciplina do Judiciário brasileiro. Quem vai fazer a saudação dos novos presidente e vice vai ser a ministra Carmen Lúcia, que em breve vai ter aí a palavra para... E é isso que está ocorrendo agora. A ministra Carmen Lúcia, que fará seu pronunciamento em nome do tribunal. Carmen Lúcia, então, se dirige... cadê a Carmen Lúcia? Isso, se dirigindo ali. Vamos ouvir. Presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, na pessoa de quem cumprimenta as autoridades do Poder Executivo aqui presentes. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes do Poder Judiciário brasileiro. Excelentíssimo senhor
presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, na pessoa de quem cumprimento as senhoras e os senhores senadores da República. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, na pessoa de quem cumprimento os deputados e as deputadas aqui presentes. Excelentíssimo senhor ex-presidente da República Federativa do Brasil, doutor José Sarney, excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, de hoje e de sempre, Sua Excelência o senhor Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gonet, uma pessoa de quem também cumprimento todos os membros do Ministério Público Brasileiro. Sua Excelência o senhor Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor José Alberto Simonetti, na pessoa também de quem cumprimento todas as advogadas e advogados brasileiros. Cumprimento ainda Sua Excelência o senhor Defensor Público-Geral Federal, doutor Leonardo Magalhães, na pessoa de quem cumprimento as defensoras e os defensores públicos. Cumprimento de uma forma muito carinhosa aos ilustres familiares, amigos, amigas do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, e do vice-presidente, ministro Alexandre de Moraes. Cumprimento as senhoras e os senhores da imprensa, senhoras e senhores servidores e colaboradores do Poder Judiciário Brasileiro, em especial deste Supremo Tribunal Federal, senhoras e senhores. O ritual de posse de um novo presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça tem o timbre republicano e democrático que fundamenta as instituições permanentes do Brasil. Repete-se ao final de cada gestão, numa demonstração de que a alternância nos cargos públicos faz com que todos os membros de cada órgão colaborem com seu talento e compromisso para o atingimento das finalidades do poder público em benefício da cidadania, única razão da existência do Estado. Essa poderia ser mais uma posse das 62 que agora se completam. Mas, neste caso, a posse de novos dirigentes do Supremo Tribunal Federal tem o tom mais forte da gravidade especial do momento experimentado no mundo e especialmente em nosso país. Este Supremo Tribunal Federal tem a função específica de guardar a Constituição e, com ela, guardar-se e resguardar-se, em última instância no direito, a ordem jurídica a prevalecer na democracia do Brasil. A singular seriedade de que se reveste essa posse está em que a mudança de titularidade dos cargos de presidente e de vice-presidente sinaliza a permanência e os rigores observados por essa Casa. Alternam-se os juízes, que permanecem na bancada, servindo o país nesta condição, sem que se alterem a instituição, seus compromissos e sua responsabilidade com a sociedade. A sinalização do equilíbrio pela constância e apego às normas e aos processos de direito adquire relevo e demonstração de apreço pela institucionalidade posta na Constituição da República, a demonstrar com esse gesto que este Supremo Tribunal Federal mantém-se íntegro em sua conformação e coeso, conquanto plural, em sua atuação. Os juízes dessa Casa têm ciência das específicas tribulações de nosso tempo, que impõem ininterrupta vigilância dos valores e princípios da democracia, tão duramente conquistada no Brasil e recentemente novamente agredida, desconsiderada, ultrajada por antidemocratas, em vilipêndio antipatriótico e abusivo contra o Estado de Direito vigente. A ditadura é o pecado mortal da política. Nela se extinguem as liberdades, violentam-se as instituições, introduz-se o medo e define-se o preço vil da covardia nas mentes e nos comportamentos, esvaziando-se a cidadania de seus ideais de igualdade e justiça para todas as pessoas. O ambiente democrático é o único que permite florescerem liberdades e frutificarem igualdades. A discórdia e a desavença são venenos fermentados pelas ditaduras. A Constituição brasileira, que no próximo domingo completa 37 anos de vigência, traz em seu primeiro artigo a definição de sermos Estado democrático de direito. Atentar contra a democracia é violentar esta Constituição, desrespeitar a cidadania que a conquistou, enfraquecer o Estado de direito que a assegura, martirizando outra vez
o passado e os que lutaram pelos direitos que hoje podemos usufruir, frustrando ainda os ideais de um futuro mais humanitário e pacífico. A democracia não é incumbência única deste Supremo Tribunal Federal, sabemos bem. É de toda a cidadania. Não há democracia sem democratas, nem república sem repúblicos. O compromisso por essas escolhas é de todos e de cada um de nós. Esta casa tem apenas a função de não permitir que a democracia seja quebrantada, sabedores que somos todos, que a prepotência não arrefece seu ânimo, estando sempre à espreita. Mas ela não vence se não se desiste do direito e da justiça. Por isso, a democracia e os democratas hão de estar sempre alertas e o direito vigilante, eficaz. Aprendemos que a sabedoria apaixona-se também e que a ciência pode ser sectária. Por isso, precisamos da objetividade do direito e da responsabilidade permanente e integral das juízas e dos juízes. A eficiência do Estado democrático de direito impõe que esteja sempre atento às exigências da cidadania, especialmente dos mais vulneráveis, cujos direitos iguais estão postos no sistema de normas jurídicas. Mas esses vulneráveis ainda se estendem nus de direito nas estradas e nas calçadas frias e esfomeadas, sem olhar sequer de humanidade. Não há como se resignar com a injustiça sem se deixar morrer um pouco em nossa própria humanidade. Em tempos de radicalismos febris, vazios e inúteis, os perigos estão mais próximos do desgaste mais profundo em detrimento dos valores democráticos, capturados muitas vezes, especialmente pelos mais frágeis, pelos discursos salvacionistas e estéreis, que são, todavia, ofuscantes do palavrório facilitado e ilusório. Os nossos não são tempos de imprudência, que valentia não é coragem, nem poltronice é neutralidade, mas omissão. Mais ainda se reclama, portanto, de todas as pessoas maior empenho na solidariedade para a arquitetura de uma sociedade humanitária. Às juízas e aos juízes se impõe temperança, aplicação e comprometimento com os valores democráticos das liberdades, igualdades e justiça. Sem o atendimento desses princípios valorados constitucionalmente, não se chegará à sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida com a solução pacífica das controvérsias, como estampado no preâmbulo da Constituição do Brasil de 1988. Nesta fase histórica experimentada de ambiguidades sociopolíticas, ineditismos sociais e tecnológicos, iniquidades marcantemente desumanas, há que se guardar e se cuidar, especialmente, há que se reter sempre o Poder Judiciário brasileiro a seu dever de não permitir que os direitos conquistados se frustrem, que as liberdades sejam fraudadas e que as igualdades sejam malogradas. Ter esperança é um dever de humanidade, mas não há como se apegar a um dever sem substrato social e jurídico a impor sua observância. A gravidade do momento histórico impõe especialmente ao juiz, à juíza, o dever de conduzir-se no sentido de voltar à sua atuação na busca da concretização dos direitos e na garantia da concórdia. Porque o caminho dos encontros humanos está na conciliação entre os diferentes, que os diferentes se reconhecem. Mas os diferentes que se respeitam é que ampliam as possibilidades de libertação e aperfeiçoamento individual e coletivo. Por isso, não abdicar da esperança é um imperativo, mais ainda em tempos em que uma pluralidade aparente de caminhos pode também representar perigosos e autoritários desvios na rota de uma humanidade mais justa para todas as pessoas. E sabe-se que sem esperança não se projeta nem frutifica a confraternização humana, que não floresce em ambiente despótico. O solo próprio e único da fraternidade é a democracia. Nosso é o tempo de honrar e conservar a dignidade democrática que o Constituinte de 87 e 88 entregou-nos com a finalidade de manter para o presente e cultivar para o futuro. Um dia escrevi que constitucional é o direito dos sonhos possíveis, mas para isso é preciso que o nosso não seja tempo de monólogos, mas tempo de ouvir o outro, de ouvir a outra, com eles clamar e lutar por decência, honestidade,
e justiça, com garantia de direitos fundamentais para todas as pessoas. Não creio em destino de um indivíduo desvinculado do seu tempo e de seus contemporâneos. Estamos, todos nós, fadados ao mesmo destino, que será o que formos capazes de edificar. Este Supremo Tribunal Federal tem o dever constitucional de garantir que se torne concreto o objetivo expressamente posto na Constituição do Brasil, de construir uma sociedade livre, justa e solidária. As funções deste Supremo Tribunal permanecem e continuarão para sempre a se cumprir com respeito incondicional à ordem constitucional, na qual se assegura a harmonia entre os poderes da República, impondo-se, assim, a contenção de cada qual em suas funções típicas, com independência, sem qualquer deles se omitir de suas obrigações. E a certeza de que este Supremo Tribunal Federal continuará a desempenhar a sua tarefa constitucional está em que hoje se inicia a gestão do ministro Edson Fachin, dando continuidade, portanto, à gestão do ministro Barroso e de todos os que vieram antes na presidência desta Casa e do Poder Judiciário brasileiro. O ministro Edson Fachin é reconhecido por muitos títulos, todos a espelhá-lo, grande como jurista que é, como professor, como magistrado, neste Supremo Tribunal Federal desde 2015. Reconheço-o especialmente como um homem bom. Em momentos de tantas desavenças e desditas, a bondade humana de ter destaque por ser valor que se estende além de qualquer cargo, função ou empenho. O ser humano bom converte-se em ótimo juiz, porque o juiz há de estar com o outro que o procura, com a largueza que a bondade humana permite. De Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, em seus primeiros anos de vida, até Curitiba, passando por Toledo, no Paraná, o ministro Edson Fachin desenvolveu extensa e exemplar atividade profissional. Nessa senda fecunda de advogado renomado, professor dedicado, jurista respeitado com inúmeras obras publicadas, o ministro Edson Fachin mostrou-se, nesta década da magistratura constitucional, criterioso, equilibrado, vinculado aos valores que sempre sublinhou em sua trajetória. Tendo presidido o Tribunal Superior Eleitoral em quadra particularmente grave, o ministro Edson Fachin não se descurou de qualquer de seus compromissos, de juiz atento e cuidadoso, e manteve as instituições sob o seu comando na linha segura da democracia brasileira. Essas características tornaram um juiz que não produz surpresas indevidas no jurisdicionado, nem se deserta de seus deveres como presidente. O direito não é, nem se propõe a ser, fonte de desassossego e instabilidade. E o ministro-presidente Edson Fachin não propõe teorias fora do direito constitucional vigente, nem se descompromete das funções mais nobres da judicatura que lhe foi conferida. Ameno e cordato na convivência dentro e fora do colegiado deste Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin caracteriza-se pela firmeza de suas convicções, pelas quais se bate, e pela lianeza no trato com que as expõe. Com uma família exemplar na dedicação aos mesmos valores de humanidade, sua esposa, a doutora Rosana, as filhas Camila e Melina, os netos Bernardo, Flor e Bela, aos quais, mais uma vez, carinhosamente cumprimento em nome de todos os ministros deste Supremo Tribunal Federal, o comprometimento do ministro Edson Fachin à causa pública e à jurisdição constitucional tranquiliza mais uma vez o país nesta passagem de bastão de um para outro presidente, por atestar que essa continua a ser prestada sempre com mais empenho e com toda a aplicação que desta Casa se requer. Nesta tarefa ingente, o ministro-presidente Edson Fachin contará na vice-presidência com apoio direto do ministro Alexandre de Moraes. A todos os títulos, juiz com capacidade de trabalho invulgar e aplicação abnegada no seu mistério. Com larga experiência administrativa em cargos de secretário de Estado de São Paulo, de ministro de Estado da Justiça, tendo passado pelos quadros do Ministério Público daquela unidade federada, advogado, professor, jurista, com obras publicadas e reiteradamente reeditadas, o ministro Alexandre de Moraes chegou a este Supremo Tribunal Federal em momento muito tormentoso e se esmerou em manter a linha atenta e cuidadosa do ministro a quem sucedeu e que honrou, o saudoso ministro Teori Zavascki, com o mesmo ritmo intenso de trabalho e de dedicação. No Tribunal Superior Eleitoral, em cuja presidência sucedeu também ao ministro Edson Fachin,
o ministro Alexandre de Moraes conduziu o grave momento das eleições gerais de 2022, garantindo a rigidez do processo eleitoral de então, sujeito que foi aquele processo a injunções gravíssimas, não se omitindo, nem se deixando abalar pela crise deflagrada por práticas ilícitas e delituosas cometidas contra a Justiça Eleitoral, contra o Supremo Tribunal Federal, contra o processo eleitoral, enfim, contra toda a sociedade brasileira. Com temperamento afirmativo e atuação muito eloquente, o ministro Alexandre de Moraes mantém-se com a mesma firmeza nas mais complexas situações. Não se deixa tocar por algum mal-estar, sequer por humores azedados, tendo sempre a seu lado a presença constante, firme, segura, da doutora Viviane, dos filhos Gabriela, Juliana e Alexandre, aos quais também apresenta um cumprimento especial e carinhoso deste Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre assenta o rigor republicano com que essa casa honra a Constituição, cumpre seus princípios e ritos. O ministro Edson Fachin recebe a presidência do ministro Roberto Barroso, jurista modelar, professor querido e aplicado, senhor de profícua produção e reconhecido valor no Brasil e no exterior, com longa folha de serviços já prestados e que ainda muito prestará ao país, ciente de que é o seu valor que valoriza o Brasil. Neste Supremo Tribunal Federal, o ministro Roberto Barroso inaugurou práticas, uma formalização de teses de julgados. Na presidência, estendeu ao país procedimentos que modificam desde o modo de ingressar à magistratura, concurso público nacional de juiz, e com a implantação de programas que tornaram mais acessível o conhecimento dos julgados, com certeza da repercussão e dos efeitos de sua competente atuação, que se estenderá por muito tempo, pelo que todos nós, brasileiras e brasileiros, muito temos a agradecer no que feito até aqui e no que ainda há a ser completado em sua obra tão significativa para a cidadania. É um gosto poder o nosso país saber que a sucessão na presidência de um dos poderes da República faz com um rito tranquilo, frequente, necessário, que apenas assinala a transferência de titularidade de cargos, sem que se modifique a Constituição, sem que se questionem os valores da República. Nós, juízes e juízes deste Supremo Tribunal Federal, sabemos que o direito não está acima de tudo, nem é o mais importante de tudo. Acima de tudo, e mais importante que tudo, está a vida digna a se tornar concreta pela atuação conjunta de todas as pessoas. Mas é um gosto saber que nossa pátria nos confere o alento do sonho conjunto que cada um, em seu espaço e a seu modo comprometido e responsável, ajuda a construir. Os juízes dessa casa desejam, ministro Edson Fachin, presidente, ministro Alexandre de Moraes, sejam os próximos tempos de trabalho sem sofrimento e de concórdia sem restrições. Ao ministro Roberto Barroso, nossos agradecimentos pelo feito e pelo que ainda nos ajudará a fazer. Muito obrigada. Nós ouvimos as palavras da ministra Carmen Lúcia fazendo esta saudação à nova gestão de Edson Fachin como presidente, Alexandre de Moraes como vice-presidente, em que ela destacou muito o papel da Corte na defesa da democracia. Edson Fachin deve passar a palavra agora ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Vamos ouvir. Fará seu pronunciamento em nome do Ministério Público. Excelentíssimo senhor presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, excelentíssimo senhor presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Hugo Mota, excelentíssimo senhor vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Alexandre de Moraes, excelentíssimos senhores ministros desta Casa, ministro Luiz Roberto Barroso, ministro Gilmar Mendes, ministra Carmen Lúcia, ministro Dias Toffoli, ministro Luiz Fux, ministro Nunes Marques, ministro André Mendonça, ministro Cristiano Zanin e ministro Flávio Dino. Excelentíssimo senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Beto Simonetti,
Excelentíssimo senhor Defensor Público-Geral Federal, doutor Leonardo de Magalhães. Mais autoridades aqui presentes, senhoras e senhores. O Supremo Tribunal Federal se engalana nesta tarde para dar as boas-vindas ao ministro Edson Fachin como presidente e ao ministro Alexandre de Moraes como vice-presidente do Supremo Tribunal Federal pelos próximos 2 anos. A solenidade acontece com fartas razões de justificado otimismo republicano, dados os predicados animosos que iluminam os nomes dos novos dirigentes máximos do Poder A gente Judiciário. segue acompanhando, então, a cerimônia de posse do novo presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Nesse momento está discursando o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Mas a gente vou chamar a Yuri, todos os nossos analistas, vou chamar Pedro Venceslau, vou chamar Theo Cury. A gente segue acompanhando, de olho no que está acontecendo. Claro, vamos acompanhar aqui ao vivo o discurso do novo presidente do STF, Edson Fachin.